O imortal da Globo, Merval Pereira, resolveu voltar com a campanha por Tarcísio de Freitas, candidato presidencial, e esculhambou os bolsonaros. E o que exatamente isso indica? Eu vou perguntar aqui para o Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Olha, o que eu vou dizer o que eu acho que indica. Indica que a Globo já tem um candidato e esse candidato não é o Flávio. Também não é o Lula. Não deu pra ouvir, Sofia tava daquele... Eu falei que eu posso dizer o que eu acho que indica. O que eu acho que indica que a Globo já tem um candidato que não é o Flávio e também não é o Lula. E que e indica uma coisa a mais. Se o candidato da extrema-direita de fato for o Flávio, eles vão ter que domesticar o Flávio. É isso que a O que Globo não tá vai dizendo. Ou acontecer. o que Tentaram não vai acontecer. domesticar o Jair e Eu não se ainda deu. acho que o Flávio é mais domesticável que o pai dele. Ele consegue inventar uma persona aí. Se isso vai colar, Sofia, se isso vai ir bem nas pesquisas, eu tô achando que tá tudo se encaminhando. Se ele for candidato mesmo, é pra ele perder, tá, gente? Ele vai sofrer uma humilhação. O Lula vai fazer assim, ó, nos debates. Mas o Merval Pereira, só pra vocês saberem, gente, por que a esquerda fala tanto de Merval Pereira? Merval Pereira, colunista do Globo, N anos, imortal da Academia Brasileira de Letras. Eu fiz várias notas sobre as colunas dele, eu chamava ele jocosamente de imortal da Globo, porque ele é presidente da ABL e colunista do Globo desde sempre, lavajatista, e é um cara importante ser ouvido, gente, não porque ele é bonito ou porque é engraçado ele falando ator porra, não quando ele fala do Alexandre Frota. O Merval é o braço ideológico do Grupo Globo, tá? Nas reuniões internas da Globo, ele representa a opinião da família Marinho. Então, se o Merval aponta uma opinião, Sofia, geralmente é para onde toda a casa segue, entendeu? Ninguém contesta o decano. Ele é o Gilmar Mendes dos colunistas do Globo. Tipo, a galera não contesta. E a coisa começa com o próprio Merval dando vazão para o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes no escândalo do Banco Master. Ele falou por telefone com o Sardenberg. Vamos ver o que eles conversaram. Nossa colega Malu Gaspar publicou no blog dela que o ministro Alexandre de Moraes teve pelo menos 5 encontros com o presidente do Banco Central, o Galípolo, para encontros nos quais o ministro Moraes falou ou fez pressão a favor do Banco Master, Merval. É bastante grave, né? É gravíssimo, é gravíssimo. É gravíssimo e isso tem que ter um limite, né? Tem que ter um fim, porque a cada revelação que aparece sobre interesses privados envolvendo decisões do Supremo, perde-se a credibilidade, né? O Supremo vira um objeto de desconfiança do cidadão. E na medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente, formalmente, que a sua mulher recebeu mais de 30 milhões de reais no ano, 50 milhões, sei lá quanto, para trabalhar pelo Banco do Borcaro, que ele ligou 5 vezes e convocou o presidente do Banco Central uma vez para um encontro pessoal, presencial, e para trabalhar a favor do Banco do Borcaro, isso vira uma coisa absurda. Sofia, esse áudio do Merval no CBN prova aquilo que eu venho falando. Mais uma vez, as minhas críticas não é a pessoa da Malu Gaspar. Tem um interesse da Malu Gaspar nessas matérias com Office quando eles se direcionam para o Supremo Tribunal Federal. Que, gente, no final das contas é eleição. O Merval está atento ao que está acontecendo na direita. A Globo quer eleger um cara da direita. Tirem da cabeça que a Globo, por mais que eles recebam milhões, às vezes bilhões do governo Lula, o que eles gostam é de governo neoliberal, de Estado mínimo, para eles ganharem bastante dinheiro na especulação e na bolsa de valores e nos negócios internacionais deles.
Então, Merval escreve aqui na coluna dele, a direita dividida, com a possibilidade de Tarcísio ficar 8 anos no governo, dificilmente os bolsonaros terão um papel relevante no jogo político. Vamos entender aqui o imortal da Globo fazendo campanha por Tarcísio. Temos cerca de 2 meses e meio para entender o que a direita nacional levará para a campanha presidencial contra a reeleição de Lula. As pesquisas mostram que a soma dos diversos candidatos de direita é maior que os votos prometidos a Lula, sugerindo que, se houvesse um candidato único desse espectro político, a disputa seria acirrada. Só que não, quando se vai para o segundo turno, Lula hoje venceria qualquer um deles. Está garantida a vitória? Nada disso. Rejeição de Lula continua alta, mas a de Flávio Bolsonaro é de igual magnitude. Teremos então, como em 2022, uma disputa entre rejeitados, só se Flávio mantiver a sua candidatura até dia 4 de abril. Ainda há pesquisas pela frente. Se nelas o candidato oficial do bolsonarismo não conseguir se manter estável, é provável que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, volte a surgir como candidato possível. Você entendeu, né, Sofia? Não é que ele volte a surgir como candidato possível. Isso aqui é uma ordem. Tarcísio, se o Flávio cair na pesquisa, é para você entrar. É um recado claro. A Globo tá posicionando. O que é preciso saber é se a teimosia do ex-presidente Bolsonaro... eles querem domesticar o Bolsonaro. A teimosia do ex-presidente Bolsonaro o impedirá de mudar de ideia, mesmo com uma derrota provável prevista pelas pesquisas. Perder com Flávio seria melhor do que vencer com Tarcísio, como ele parece pensar agora, ou a vontade de ser libertado falará mais alto. Com Lula reeleito, não haverá indulto ou graça ou qualquer medida qualquer que o beneficie. Com Tarcísio, mesmo com toda a desconfiança, é provável que saia alguma coisa, embora a liderança da direita no Brasil passe de mãos. Com a possibilidade de Tarcísio ficar 8 anos à frente do governo, dificilmente os bolsonaros terão papel relevante no jogo político, prosseguindo o candidato. Flávio poderá unir a centro-direita num segundo turno contra Lula. Primeiro tem de chegar ao segundo turno, o que poderá ser dificultado por uma candidatura do PSD, como a do governador Ratinho Júnior do Paraná. Se o candidato for Tarcísio, a direita estará unida desde o primeiro turno. Se for Flávio, estará dividida. A divisão dos dois ajudará Lula, mas dificilmente o presidente atual venceria no primeiro turno. Qualquer dos dois que chegue ao segundo turno unirá a direita, mas um sobrenome desses não levará o apoio do centro. Podem aumentar os votos nulos e em branco, mas pode ocorrer novamente o mesmo que na eleição mais recente. Os votos do centro elegeram Lula, ainda que com uma pequena vantagem. Talvez a vantagem se amplie depois do que aconteceu no governo Bolsonaro. As placas tectônicas da política estão se movimentando. Alguns dos governadores se lançaram, então candidatos não se apresentarão. Ronaldo Caiado, de Goiás, deverá disputar o Senado. Romeu Zema deverá ser candidato a vice de Ratinho, enquanto o Centrão tenta emplacar um vice para Flávio Bolsonaro. Para garantir um Bolsonaro na chapa, Tarcísio se aproxima da ex-primeira-dama Michele, que aparentemente tem mais votos do que Flávio. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, não disputará contra Tarcísio nem Ratinho, que é do seu partido. A esquerda, aparentemente hegemônica na eleição presidencial, tem dificuldades para montar os seus palanques nos principais estados. Tirando o Rio, onde apoiará o prefeito Eduardo Paes, o PT não tem candidaturas fortes em São Paulo ou Minas. São os 3 estados que costumam indicar vitória presidencial. Especialmente em Minas, nunca nos tempos recentes foi eleito um presidente que perdeu lá. A invenção de uma candidatura da ministra do Planejamento Simone Tebet para o governo de São Paulo não passa de desespero político do PT, num estado em que o atual governador é candidato favorito à reeleição e pode ainda ser candidato à direita na presidência. Em Minas, Zema é a maior força política e o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não parece ter fôlego político suficiente para alavancar Lula. As peças começam a ser movidas no tabuleiro. A partir do dia 4 de abril, começa o jogo a valer. Essa coluna é dessa semana, é do dia 20 de janeiro. Uma curiosidade que ajuda a explicar o tipo de elite que temos, né, Sofia? A revista Piauí publicou uma reportagem, eu não vou ler a matéria inteira, mas em 1º de outubro de 2025, da Ana Clara Costa, que diz aqui, né, o jornalista imortal Merval Pereira completará mais um ano de vida em 24 de outubro, foi no ano passado, mas o presente vem antecipado. Presidente da Academia Brasileira de Letras, Pereira conseguiu em setembro estender por mais um ano o seu mandato na chefia da instituição,
que até poucos dias fixava em 4 anos o tempo máximo do titular no cargo. Pereira terminaria o seu 4º ano em dezembro, mas acaba de ganhar um 5º, ficará no poder mais do que o previsto, além de ser um sinal dos tempos, requereu articulação política e mudança de regras, tudo claro dentro das 4 linhas. O Merval é uma caricatura, mas o Merval é influente, tá? E ele tá dizendo qual que vai ser o tabuleiro da direita. O que você acha, Sofia? Eu acho que ele está dizendo o que a elite brasileira quer que seja o tabuleiro da direita, mas a elite brasileira nem sempre consegue o que quer. O Bolsonaro não foi desejado pela elite brasileira em 2018. Eles estavam muito mais interessados em ter um Meirelles da vida, que ficou o quê? Uns 2% dos votos, alguma coisa assim, né? Do que o Bolsonaro. Foi o Alckmin que estava concorrendo também em 2018, né? O Alckmin era o favorito deles. Então, e não conseguiu. Então, a elite brasileira, ela quer isso. E o Merval é a voz dessa elite. Você fala, é a voz da Globo, né? A voz dos marinhos, mas os marinhos são parte dessa elite, assim como os frias são parte dessa elite. Infelizmente, o nosso país, a imprensa do nosso país, grande parte dela está na mão de umas poucas famílias das nossas elites. E é por isso que ela sempre tão afinada, né? Com os interesses dessas elites. Sim. A questão é ver se o Merval deu a ordem em nome deles. A questão é ver se eles vão conseguir o que quiseram. Eles não conseguiram em 2018 e eu tenho a impressão que não vão conseguir agora também, Pedro. Agora ele tem um ponto. E longe de mim ficar dando razão pra elite. A elite do atraso é o responsável pelo Brasil estar onde ele está, né? Mas tem uma coisa que é fato. O Bolsonaro foi construindo uma liderança, né? Eu tô achando que essa construção do Flávio tá muito em cima da hora e vai dar ruim. Isso é uma coisa que eu tendo a dar um pouquinho de razão pro Merval. Acho que sim. Eu acho que você tem razão e que o Merval tem razão nesse ponto também. Mas daí o Tarcísio, seu candidato, é outro. Exatamente. Eles estão a direita tá numa briga fratricida entre si. Sim. Na verdade, a minha leitura é até outra. A minha leitura é que a extrema-direita matou a direita tradicional. E a direita tradicional está tentando se ressuscitar sem sucesso porque a extrema-direita continua matando a direita tradicional. A direita é aquele meme, né? O cara, matei, tô vivo, matei, tô vivo. Não, eu tô lembrando daquela cena clássica do One Piece. O Luffy vai lá e enterra o zumbi tenta levantar da lápide e o Luffy vai lá, só coloca a mão na cabeça dele de volta e... É isso. O Eduardo Bolsonaro, que a gente tava falando no corte anterior, é isso. Vai lá, só pega a direita tradicional, levanta do túmulo. O Eduardo Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro vão lá e... empurrando de volta. Tá tudo normal no Brasil. Eduardo Bolsonaro grava mais um vídeo. Pronto. Voltou a bagunça toda. Enfim. Mas enfim, essa é a minha leitura, Pedro. A direita tradicional tá tentando ressuscitar. O Merval tá lá, ressuscita, ressuscita. Vem o Flávio, o Eduardo, a Michelle e diz, não. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos. Esse é um corte. Briguem, desgraçados, briguem por outras vias. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.